Olá, uma boa noite para você que está aqui acompanhando a estreia desse nosso podcast de hoje. Eu sou o Alan Aguilar, estou à frente aqui do podcast Aporte Valor, trazendo histórias incríveis de vida, do profissional, de alguns empresários, algumas pessoas aí que tenham algo a compartilhar com a gente. Quero agradecer aqui os espaços da VIT, que está nos proporcionando esse espaço para a gente poder estar tendo esse bate-papo legal. E hoje eu recebo aqui uma mulher que transforma vivências em poesia. Educadora, escritora e apaixonada por palavras. Márcia Montognoli encontrou na literatura um caminho de reencontro com si mesma. Vamos falar sobre inspiração, superação e o poder da escrita. Márcia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast, para o pessoal poder te conhecer um pouco melhor, conhecer sobre poesia. Eu que agradeço, Alan, de estar aqui para poder falar um pouco sobre mim, sobre o meu trabalho com a escrita. Estou muito feliz. Legal. Ô, Márcia, quem foi a Márcia leitora lá na infância? A Márcia, leitora, é aquela que observava o pai lendo, né? E que gostava de ver, daquele mundinho diferente, de histórias diferentes, né? E eu tenho um poema, né? Inclusive, que remete muito à minha infância. Legal. Vou ler para vocês, tá? Em meu coração, criança, as lembranças são retratos. Brincadeiras de pique-esconde, ping-pong e cheiro de mato. Fecho meus olhos e as lembranças ainda estão lá. Nas canções para dormir, no balanço e no pomar. E nas brincadeiras de roda que todos podiam entrar. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. A infância também lembra as cores e sabores. Café torrado, pão assado na folha de bananeira, forno a lenha, pé de jabuticaba e figueira. Água de poço e banho na cachoeira. O sabor do doce de leite, pamonha, bolo de milho, pipocas e guaraná. Missa dominical, propaganda em jornal, leite de vaca e porco no curral. E nas lembranças que eu tenho, há estradas e cipós. Meu coração criança estremece e dá um nó. Entre tantas coisas da infância, eu tenho saudades da minha avó, das coisas que ela contava sobre Jó e Maria, nas noites enluaradas, no terreno lá de casa e também nas noites frias. Há também muitas lembranças das coisas que não fazem mais. No tempo de criança, brincadeiras de infância com meus irmãos, na casa dos meus pais. Que bonito. Olha. E quando que você percebeu que você tinha esse talento para escrever? Que foi só na adolescência, quando eu tinha muita facilidade de interpretar os textos na escola. Eu via que meus amigos sempre queriam sentar comigo, porque eu tinha mais facilidade para ajudar nos textos, nas redações. Mas eu ainda não percebia isso como um talento para escrever poesia, né? Outras coisas. Eu fui perceber mais com o tempo, assim, que a minha escrita estava diferente. Então, de repente, assim, aquilo que eu estava sentindo, eu conseguia pôr no papel. Eram as emoções, eram os sentimentos, não só o que eu sentia, o que os outros contavam para mim, que os outros chegavam e me falavam, ó, está acontecendo isso na minha vida. Aquilo eu via como um pretexto para escrever um texto. Então, daí eu percebi que falei assim, meu Deus, eu estou escrevendo coisas, não só sobre mim, estou escrevendo coisas sobre os outros também. Então, achei interessante. Aí eu comecei a perceber que tinha rimas. Aí eu percebi que eu estava escrevendo poesias. Já, então, eu estava na adolescência, quando eu descobri esse dom. Uhum. E você vê que eu fiquei bem emocionada ali. Uhum. Na hora que eu estou declamando o poema e lembrando da infância e né, que eu falo ali de saudades, né, falo de um pouco das coisas que eu vivi, aquilo me emociona. Então, assim, você pode ver que dentro do poema ali tem emoções, tem coisas que eu vivi, lembranças. Então, assim, eu via que eu tinha facilidade para escrever sobre essas coisas. Uhum. Aí, quando eu vi,
Eu estou Estava escrevendo, escrevendo já. falei, que dom é esse? Então, comecei a escrever, sempre escrevendo mais, né? E quem tem na sua família, assim, é seu pai e sua mãe que tem mais esse lado, assim? O meu pai, ele gosta de ler, né? A minha mãe, ela lê mais a Bíblia, assim, né? Meu pai sempre incentivou a gente, ele comprava gibis pra gente ler. Ele lia aquele Almanaque Abril, não sei se você conhece. Naquela época a gente não tinha, né, muita informação, assim, não tinha internet, então demorava para chegar informações até a gente morava num sítio. E meu pai comprava esse Almanaque Abril, onde tinha informações do ano todo, do mundo todo. Assim, tudo que aconteceu durante o ano, o mundo tinha... Era um por ano. Ele sempre comprava, ali tinha tudo. Então, eu via ele lendo aquilo ali e eu ficava admirada. E a gente pegava e a gente lia, acabava lendo o Almanaque Abril também, se informando de Era um tudo. que tinha um mapa grande? Tinha Ah, mapa. sim, lembro. Era muito interessante. Aham, Eu nem lembro. sei se tem hoje ainda esse Uhum. livro. Né, não Ah, deve existe. ter digital, Você assim, quer? né? Deve ter. E você sempre foi daqui, da nossa região? Então, eu nasci em Mandaguaçu, a gente morava no sítio lá há muitos anos. Eu vim para cá com 13 anos, né? E agora já faz. A gente mudou para Sarandi, já faz quase. Acho, que bem mais de 30 anos já que a gente mora aqui. Ô, Márcia, como que a sua formação em pedagogia influenciou na literatura? Ah, assim, me ajudou a abrir muito a minha visão de mundo, né? A pedagogia, a gente tem muita leitura, então a gente acaba se inspirando em muitas coisas que a gente lê, né? É muito conhecimento, né? A pedagogia, então, ela me ajudou muito a desenvolver melhor essa parte literária. E a gente viu ali que você citou pra gente um poema muito bonito, parabéns. Obrigada. E o que que te inspira a escrever poemas? O que me inspira é as pessoas, né? Sentimentos, momentos. É, Às vezes, as minhas filhas me inspiram, né? As alegrias, as tristezas, as dores. Então, assim, dentro da minha poesia, você vai encontrar um pouco de tudo. Né? Você vai encontrar ali. é, Como é que você pode dizer? A inspiração, às vezes, ela vem, né? Assim, do nada, eu tô quieta ali e eu escuto um sussurro na minha mente, eu preciso escrever naquele momento. E muitas vezes não é assim que acontece. Às vezes a inspiração, ela vem com coisas que eu tô lendo, eu tô vendo uma série, um filme, música me inspira muito, né? Se você chega e me conta uma história, aquela tua história me inspira a escrever. Então, se você for ler minhas poesias, você vai ver que ali não está só a autora, ali tem várias pessoas dentro do meu livro, dentro das minhas poesias. Eu coloco vários mundos dentro do meu mundinho ali, literário. Legal. E você já teve alguma ideia assim, à noite acordou com aquela ideia e teve que Sim, sair correndo anotar? sim. Muitas vezes, esses dias até comentei com meu esposo, eu falei assim, poxa vida, eu não levantei para escrever e eu esqueci tudo que eu tinha que escrever, agora não lembro, aquela inspiração veio. Então, assim, eu não gosto de deixar passar, mas muitas vezes você, né, ela vem naquele momento, se eu não escrever naquele momento, passa. Aí eu não lembro mais. Então, assim, o que eu estou fazendo agora? Agora a gente tem as tecnologias, tem o celular ali na mão, então às vezes você não está com o caderno, não está com nada para escrever. Aí você vai ali no aplicativo ali de texto e escreve. Aí eu não estou perdendo tanto mais, assim, né? E qual a importância da música nas suas criações? Ai, é muito importante. A música me inspira muito. Igual eu falei, na adolescência, a Roupa Nova, né? Com toda aquela poesia, né? Porque as músicas, as letras do Roupa Nova é pura poesia, né? Você acha que só aproveitando o gancho, assim, você acha que antigamente as bandas elas tinham mais poesia nas músicas e hoje está diferente? Eu acho que tinha. Legião Urbana, que eu gosto muito também, que ela, né, aliás, é atemporal, né? Legião Uhum. Urbana. E eu escuto ainda bastante, me inspira bastante essas músicas. Elas tinham mais poesia, elas tinham mais crítica, elas tinham uma visão, assim, eram letras bonitas mesmo, né? Hoje em dia, eu acho que está faltando criatividade um pouco, né? É, Porque a gente, né, não é que falta inspiração. Eu acho que falta criatividade para escrever bonito. é. Você acha que as músicas que estão sendo escritas hoje é porque ela não tem emoção necessária?
Eu acho que a maioria delas são vazias de sentido. Né? A gente percebe muito isso, né? Tá faltando muita coisa ali para fazer sentido na música. É só, às vezes, a batida, é aquela bobeira do momento, Querer né? viralizar Querer rápido, né? viralizar rápido. E tem gente que curte, né? Vai na Vai moda, na né? Na onda, moda. né? Aí não fica uma música atemporal, né? Não. Que às vezes tem música até pessoas que nasceu agora, recentemente, que quando ouve aquelas músicas antigas, acabam gostando, né? Sim. Porque era com emoção, né? É igual eu falei para você, faz sentido às vezes, né? Porque tem que fazer sentido, né? Porque você pode reparar, a maioria delas não tem como é que fala? Não faz sentido aquilo que eles estão falando. É só uma bobeira do momento mesmo, é bebedeira. Muitas vezes é uma narração de uma relação sexual. Hoje está muito por esse lado, né? Erótico, né? Também. É traição, Infelizmente, né? infelizmente. E na poesia, tem algum autor que você admira bastante? Na poesia, eu gosto muito da Adélia Prado. Agora eu estou curtindo muito o Manuel de Barros, que é um escritor mais contemporâneo, pela simplicidade, né, de como ele escreve, né, não escreve mais que ele faleceu, né, em 2014. Mas o Manuel de Barros, ele fala coisas simples, ele transforma coisas simples em coisas muito belas, né? O quintal da casa, o brincar, é muito bonito. E a Adélia Prado também tem muito isso, né? Ela fala muito cotidiano da mulher, ela fala de fé também, mas era uma mulher que ela falava muito assim de... Ela falava, ela fala, né? Ela ganhou o prêmio de Camões ano Olha, passado. legal. E eu admiro muito, assim, o jeito que ela escreve. Eu tento escrever um pouco igual, mas não chega perto, né? Assim, Você se inspira mais me nela? inspiro bastante nela. Clarice Lispector, né? Que escrevia crônicas, escrevia bastante coisa. Ela é mais introspectiva. Eu também admiro bastante a escrita dela. Tem vários, né? Que eu gosto bastante. Ô, Márcia, e você falou que lá na sua infância você já começou a ver que você tinha algo diferente assim na escrita. Sim. Você guarda aqueles rascunhos até hoje? Eu guardo alguns. É? Uns se perderam, né? No meio das coisas, assim, a gente muda casa, muda de casa e acaba se perdendo. Mas eu tenho muita coisa ainda guardada que eu não tenho coragem de jogar fora. Deixo ali né, velho mesmo, caderno velho, Uhum. rabiscado, sabe? E teve até poesias lá que depois eu melhorei. Eu peguei a poesia, disse que porque a gente vai melhorando a escrita, né? Conforme você vai lendo outras coisas, você vai amadurecendo a escrita, né? Então, acho que com o tempo fui amadurecendo mais. E é gostoso você ver, né, como que eu mudei também o jeito de eu escrever, de eu olhar as coisas. Eu escrevia muita crítica social quando eu era adolescente. Eu gostava muito das coisas que eu via errada na sociedade, eu queria comentar, eu queria escrever, escrevia textos, né? Falando de política. Hoje eu não sei se eu gosto tanto mais disso. Às vezes eu faço alguma crítica ou outra, mas hoje eu falo mais de outras coisas, né? Assim, que eu acho que é o que está mais dentro de mim. Mas, assim, ainda faço, né? Umas críticas sociais. Então, assim, mas eu percebo que eu amadureci muito, a minha escrita, ela mudou, ela vai mudando, né, conforme vai passando os anos. Aquela geração também, antiga ali, anos 90 ali, era uma geração mais poética também, né? Os Sim. artistas, tava mais na cultura. Hoje é mais difícil mesmo, né? Falar de política, hoje tem que tomar mais cuidado com isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Também, assim, também não dá para ficar totalmente em cima do muro, né? A Uhum, gente tem que ter a nossa opinião também, mas, assim, a gente tem que tomar cuidado por questões, assim, dessa polarização, né? Toda sim. né, das pessoas se ofenderem também. Uhum, Tem tudo isso, tem que é. ter todo um cuidado no falar, né? Uhum. Você falou que na sua adolescência você tinha essa posição, você queria criticar também em alguns momentos. Quando que foi aquele período em que você parou de escrever? Foi na adolescência ou foi mais recente? Como foi? Não, foi uma fase já adulta. A gente passou por uns momentos difíceis, né, em família. Foram anos, assim, que eu tive um bloqueio, na verdade, né? Que eles falam, tipo, um bloqueio literário. Eu não queria ler e nem escrever, não tinha vontade.
Então, assim, aquilo que eu estava vivendo naquele momento era uma dor muito grande, que eu não conseguia... porque geralmente eu escrevo essa dor no papel, né? Naquela época eu não conseguia, então eu achava que não fazia sentido. Eu achava que aquilo não estava fazendo sentido para mim. Então eu não achava mais graça em ler. Então foi realmente um bloqueio e foi um momento muito difícil na minha vida. Então, assim, quando isso acontece, é, a gente acha que não tem saída mais. Então foi um período obscuro. Não tinha fonte de inspiração Não ali. tinha fonte, nada me inspirava, não vinha na cabeça nada para escrever. E eu também não tentava, eu acho que eu me fechei para esse mundo literário. Uhum. E você teve você trabalhou numa biblioteca de um colégio. É do colégio que eu trabalho. Eu também Ah, você trabalha ainda. trabalho no colégio. Como que foi trabalhar na biblioteca? Isso te ajudou? Isso me ajudou bastante, né? Eu trabalho no Colégio Jardim Independência, já faz 29 anos que eu trabalho lá. E aí a diretora, na época, ela me convidou para trabalhar, falou que queria uma pedagoga ali trabalhando com os alunos, né? Ela precisava que eu ficasse um período ali. E foi aonde essa chama reacendeu, né? Porque eu estou em contato com os livros, não tem como, né? E aí não tinha como. Aí eu comecei a ler, porque eu precisava também, para indicar uma leitura para um aluno, eu precisava saber daquele livro. Como que eu vou indicar uma coisa que eu não sei? Então, eu retornei para as leituras, né? Comecei a ler de novo, e aí, quando chegava um aluno, eu sabia indicar certinho o livro, conforme, assim, a idade, conforme... Então, assim, os livros que caíam no vestibular, eu precisava estar atenta a isso. E aí, também, a gente começou a desenvolver projetos de leitura com os alunos, foi bem interessante, porque inclusive tem um aluno, ex-aluno, né, que agora ele é poeta também, ele Olha, está participando de concursos, e ele me agradece muito, que na época ele não gostava tanto de ler, mas como ele queria ganhar o concurso, o projeto, né, e ele se dedicou bastante, foi aí onde ele se interessou pela leitura, e ele foi descobrindo que ele também podia escrever. E aí ele me agradece até hoje. Ele fala que eu incentivei, que eu ajudei, que ele descobriu esse mundo, né? Eu fico muito feliz com isso. Então, aquele momento que eu estava ali foi aonde que eu comecei a ver a possibilidade de escrever de novo. E aí, uma amiga minha que estava lá falou assim: Márcia, eu encontrei uma poesia antiga sua. Ela falou assim: achei tão bonito aquilo. Eu falei assim: pelo menos eu não escrevo mais, né? Ela falou: por quê? Aí eu falei assim: eu não sei, não tenho vontade, né? Mas aí, de repente, essa vontade começou, já é, vendo que as pessoas gostavam daquilo que eu escrevia também. E aí eu voltei. é, Fui voltando aos poucos, é. né? Você falou que ela viu um poema seu? Ela viu um poema meu antigo, que eu Olha. tinha escrito no computador lá da escola. Tinha Hum. deixado ali e ela achou sem querer. Ela mexendo ali, ela falou assim: achei um poema seu. Eu falei: nem sabia que esse poema estava aí. De ler essa pergunta que eu vou ler, porque às vezes eu posso dar uma engasgada, ó. Como que surgiu a oportunidade de participar da sua primeira antologia? Então, eu vi uma divulgação, né, da Lura Editorial. Eles estavam falando, né, quem tinha lá seus poemas engavetados. Foi uma propaganda bonita, né? E aí eu senti no coração que eu deveria enviar meu poema. Daí eu fui li o edital, falei: eu posso enviar. Se for bom, eles vão responder, né? Se não for, já sei que eu não vou conseguir, né? Eu tinha aquele sonho, né, de publicar, mas aí você bate com medo, né? É como que e se for rejeitado, se não for bom, né? Se ninguém gostar? É porque as pessoas que falam que gostam são pessoas da minha família, meus amigos. Será que eles falam para me agradar? É verdade. Tenho tudo isso. E tinha isso na minha cabeça. Então, eu falei: vou enviar. Não custa nada enviar o poema. E eu enviei um poema que eles deram um tema, e eu tive que criar, porque na verdade eu não tinha, era sobre o verão, né? Era poesia em 4 estações, e aquele tema daquela antologia seria o verão. Né? Teve da primavera, do outono, eu participei depois do inverno, mas essa do verão eu tive que criar a poesia. Eu falei: vou criar uma poesia sobre o verão. Imaginei tudo aquilo
inclusive ela tá nesse livro meu. E eu imaginei tudo aquilo que a gente pode vivenciar, as coisas boas do verão, praia, fui falando, né? Aquilo que me inspirava, né? Que o verão me inspirava muito. Então, tanto é que a poesia chama inspiração. Inspiração. Depois, se você quiser que eu leia um trechinho, eu leio. Com certeza. E Porque a inspiração... Quando você não tem inspiração, você cria ela. eu crio ela. Então, assim, eu tenho que... Aí eu fico pensando, porque, assim, às vezes ela não vem lá, mas eu fico imaginando como que é estar na praia no verão. Então, eu fui colocando aquelas coisinhas. Ah, lê pra gente. Ela tá aí? Eu não sei. Já não sei mais se ela está aqui. Tá. Mas eu acho que ela está. Então, assim, e aí eu enviei o poema e passou uns dias e eles responderam e falou assim, foi aprovado meu poema, né? Aí mandou as regras que eu tinha que fazer para participar. Falei, então, gente, eu fiquei tão feliz. Eu fiquei tão feliz que eu não consegui te... Nossa, então, se eles gostaram do meu poema, né? E aí deu certo. Depois disso vieram outras, né? Outras antologias. Eu participei de mais 3. E como que é a sensação de ter um livro lançado? Ai, maravilhoso. É uma sensação maravilhosa, né? Porque é, tipo assim, a realização de um sonho. E o convite veio, eu já estava falando com uma menina lá da Mágico Joyce, que é a editora onde eu lancei o livro. E aí ela falou, não, que tiver oportunidade, a gente, né, oportunidade boa, daí eu te falo, né, daí apareceu a oportunidade, falei assim, eu nem pensei, eu peguei poemas, nem preparei direito do material, peguei o que eu tinha. Que tinha um tempo limite ali? Tinha um tempo limite, que era questão de dias, assim, né, e aí eu falei assim, eu vou aproveitar, né, essa oportunidade e não vou deixar passar. E foi aí onde aconteceu tudo. Aí eu consegui, eu mandei o material, né, Aí o livro ficou pronto agora em janeiro, né? E como que o pessoal faz para adquirir esse livro? Olha, Ele é disponível? ele está disponível no e-book, né? No digital, no Amazon, na formato digital. E eu tenho, as pessoas que querem adquirir o livro físico, eu tenho que falar comigo. Porque daí tem que fazer pedido, né? Sim. Você falou de um poema bem bonito no começo, e tem um outro poema que você se emociona também, que você gosta? Ah, tenho vários, né? Vamos ver. O primeiro poema, por exemplo, chama Ecos da Alma, que é o título do livro. Aí, se você quiser, a gente... Pode ler um trechinho pra gente. O que a alma grita? O que a alma anseia? São tantos ecos, silêncios e verdades. O que a alma busca? A paz, o amor, a felicidade? Eu falo de dom, eu falo de saudades. Tudo no tom, no som e na amizade. Falo de flores, das dores e das cores. Falo de sonhos, de ilusões e de amores. Também falo de paixão. Falo de beijos, desejos, falo de versos e a alma transborda sentimentos. São tantos ecos que invento uma canção para falar da minha poesia e tudo vira nostalgia, lembranças e inspiração. Nossa, que legal, hein? Eu acabei falando tudo, porque assim, nesse poema, o primeiro poema do livro, eu estou falando tudo o que acontece dentro do meu livro, né? Ecos da Alma. Ecos da Alma, porque na verdade a minha poesia ali, ela está colhendo tudo, ela colhe as dores, ela colhe os amores, os desencontros, os desejos, a saudade, eu falo muito de saudade ali também. Então, assim, o que a tua alma está dizendo, né? É uma viagem para dentro da gente mesmo, né? Todos nós, né? Eu acho muito interessante. Sim. Ô, Márcio, você acha que nas escolas falta esse estímulo a mais à leitura hoje? Eu percebo que falta um pouco também, como eu trabalho em escola e eu vejo, falta o estímulo e falta assim tempo, né, dos professores trabalharem mais esse conteúdo, porque agora essas metodologias novas, plataformas, os professores não dão conta de fazer tudo. Então assim não dá nem para fazer muito trabalho, né? Ali no colégio que eu trabalho
teve professores excelentes que trabalharam muito assim, essas questões do vestibular, os livros. A Bianca mesmo foi aluna lá, né? E ela sabe. Eles trabalham muito os livros que caem no vestibular. Então, assim, hoje em dia não está tendo esse tempo de trabalhar muito esses conteúdos, né? E porque na minha época, eu lembro que a gente era forçada, que eles falam assim, não pode forçar, né? A criança tem que criar o hábito de ler. Como que você vai criar o hábito se às vezes em casa também não tem Então, o hábito, né, de ler? Eu falei para você, meu pai, eu via ele lendo, eu tinha vontade, nossa, eu tinha vontade de ler, a gente não tinha muitos livros naquela época, né? Então, assim, quando a gente estava na escola, tinha biblioteca. Aí você pegava um livro lá emprestado. Mas hoje você tem a oportunidade de comprar e você não compra um livro do teu filho. perdeu, né, esse estímulo, né? Isso na escola não tem também, como é que faz, né? Daí, E você... eu Pode... acho que a leitura, ela liberta a gente, assim. A gente, não é... Você tem um aprendizado, você desenvolve melhor a tua escrita, você tem uma visão de mundo diferente quando você lê. Então, a leitura ela liberta a gente te leva para muitas coisas boas. Antigamente, a gente tinha as notícias, tinha jornal, Sim. vinha lá e entregava, então era um estímulo também à leitura. Você acha que hoje a tecnologia, o celular, isso atrapalhou? Ou vem para contribuir de alguma outra forma? Eu acho que deveria vir para contribuir, né? Mas às vezes não. A gente não sabe o que os adolescentes estão lendo, né? Vendo, né? Porque na verdade a tecnologia hoje as pessoas têm muita dificuldade de parar, de dar atenção. Você vê que você vai ver um vídeo é rápido, então assim a sua cabeça está acelerada. Então você quer ver coisas aceleradas, você não tem tempo, você não quer tempo, ficar parando tempo para ler. Então, assim, se você colocar um texto ali no Instagram, as coisas, as pessoas geralmente não vai ler, tem preguiça de ler. Porque a maioria das pessoas, nós mesmos, você acelera às vezes a mensagem ali no WhatsApp. E as plataformas incentivam isso, né? Cada vez fica mais instantâneo, mais rápido. Sim, cada vez mais está assim, né? E a gente vai criando esse hábito também. Então, assim, é o que deveria contribuir mais, Tá atrapalhando para está esse lado, atrapalhando um né? pouco, né? Que nem aquela... Você falou, seu pai tinha o costume de ler. Mas essas gerações de agora, né? Que os pais já não têm mais esse Já não hábito de tem. ler, já vai repassar isso pro filho. E aí o filho vai querer cada vez mais ver conteúdos instantâneos, né? Conteúdos efêmeros que fala, que já vem, já Sim, sai, né? já vem, já sai. É. E eles terem oportunidade, porque assim, esses recursos, coisa que a gente não teve, né? Na nossa idade, assim, que se eu pensando, meu Deus, se eu tivesse isso, seria diferente, né? E eles têm, e eles não aproveitam muito, eu acho. Eu vi falar uma vez que antigamente os mais velhos tinham dificuldade, até porque não tinha muita tecnologia, de ter informação. Sim, E hoje o problema é o contrário, é muita muita informação informação. para você filtrar o que realmente vale a pena ou não, né? E o que será disso, né? O que será disso? Ô, Márcia, e como que foi sua experiência lá na Bienal do Livro? Ai, foi uma experiência maravilhosa. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer, né, outros escritores. Eu estava feliz de estar lá, né, na Bienal. Era um sonho, nossa, é uma coisa que eu não esperava alcançar tão cedo, né? E lá estar ali em contato, né, com leitores, autores diferentes, pessoas que estão no mesmo patamar que eu. Tem os autores mais velhos, né, os escritores. Você conheceu o pessoal que você não conhecia lá e que você admirava? Conheci. Eu não cheguei a conversar, porque era muita gente, você não tem ideia do que é esse evento. Esse evento, ele é muito grandioso, assim, não dá nem tempo de você pensar muita coisa. Né? E como que essa viagem lá no Rio de Janeiro contribuiu para sua carreira? Contribuiu porque foi um aprendizado a mais, né? Você conhecer novos lugares, você se inspira mais. E o Que Rio é de a fonte, Janeiro, né? e o Rio de Janeiro continua lindo. Continua linda, as montanhas. As montanhas, as praias, é muito bonito, né? Assim, tudo inspira, até as favelas inspira a gente, né? Claro.
tudo é motivo de inspiração. Então, eu voltei de lá mais inspirada ainda, né? Ô, Márcia, e você acha assim, na sua opinião, para buscar essa inspiração, o que que o escritor ele tem que fazer? O que que você acha que funciona para você? Você acha que viajar ajuda? Ai, ajuda, né? Conhecer lugares diferentes. É muito bom. Você conhece culturas diferentes, gostos, pessoas diferentes. O ambiente, né, favorece, né, você ficar mais inspirado, né? Uhum. Tudo é muito bom. Viajar é muito bom, né? É, viajar é muito bom. E você tem alguma novidade? O que que a gente pode esperar dos próximos livros seu? Então, agora estou descobrindo outros gêneros, né? Como eu falei, eu gosto de escrever crônicas. Eu estou gostando de escrever que são histórias mais curtas, né? Do cotidiano, de histórias que as pessoas contam mesmo, né? A gente consegue transformar umas histórias gostosas de escrever. Né? Então, assim, eu estou gostando. Então, eu estou preparando um livro de crônicas. Estou escrevendo. Eu espero que ano que vem eu consiga lançar esse livro. Né? E mais um livro de poesias também. E como que está sendo essa experiência de estar escrevendo essas crônicas? Ah, tá achando muito legal, muito bacana mesmo, sabe? Porque eu tenho muita inspiração, você não tem ideia das coisas assim, né? Você precisa, coisas do cotidiano mesmo, coisas simples, né? Você consegue transformar aquilo numa história muito bacana, né? Assim, e eu sempre gosto de colocar músicas no meio das minhas crônicas, né? Então, tá bem bacana, Legal. estou gostando de. Então, é um trabalho diferente. É um trabalho diário, né? Uhum. Bem interessante Qual mesmo. que é a diferença para mim para quem não entende também, a diferença de poesia e crônica? A poesia, você fala em versos, né? As minhas poesias você pode ver que tem bastante rimas, né? Às vezes não tem, tem a prosa, né? Também e tem a crônica é uma história, não é rimada, não tem, Uma história mais é uma curta? historinha. É tipo assim, se você vai escrever um romance, aí você tem que desenvolver um enredo, tal coisa. A crônica não precisa. A crônica é uma história bem curta ali do cotidiano, né? Assim, né, de sentimento. Você pode fazer bem curtinho, não precisa desenvolver um enredo, um monte de personagem, nada disso. Mas você pode colocar a personagem ali, né? Sempre tem um ou dois personagens, tem. Mas a poesia não, a poesia você não precisa colocar, né? O personagem é a própria poesia, né? É. O personagem é a gente. E eu, assim, até a gente na conversa aqui, geralmente a gente tem vergonha de ficar na frente de uma câmera, começar a gravar, né? E a escrita, eu achei que tinha também esse receio, às vezes, de você estar fazendo um texto e ficar com medo ali. O que que você diria para quem tá com medo de expor essas escritas, esses pensamentos, né, transformados em texto? Que mensagem que você diria para essa pessoa? Que não tenha medo. Não tenha medo, escreva mesmo e acredita que um dia você vai ser ouvido, porque a poesia, o texto, acaba sendo a sua voz, né? No mundo, quando você deixa escrito. Então, assim, é muito bacana. Não tenha medo jamais. Pode continuar escrevendo e tendo a esperança que vai dar certo um dia. Ô, Márcia, e qual é a maior diferença que você vê hoje tipo, em escrever ou em um vídeo? Você acha que a escrita ela fica mais eterna? A escrita fica eterna, né? Tudo que você escreve que nem eu tenho minha poesia publicada, isso aqui ninguém tira mais, né? Isso aqui tá para sempre Até pro escrito. resto da vida, né? Resto da vida. E um vídeo a pessoa faz ali e depois pode se perder no meio de outros vídeos, Sim, né? eu acho a escrita mais importante. E falando em sonhos, qual que é o seu maior sonho como escritora? Meu maior sonho, eu já estou realizando meu sonho, né, de escrever, né? Eu sonho em poder viver de escrita. Por enquanto eu não posso ainda, né? Só viver da escrita, viver assim escrevendo e me tornar mais conhecida, lógico, né? Eu quero ter um encontro assim com meus leitores ainda que eu não tenho, leitores que eu ainda não tenho, que não me conheceram ainda, quero que me conheçam. Então, assim, eu quero ser mais reconhecida, assim,
com o meu trabalho, né, da escrita. Então, assim, é um sonho, né? Mas só o fato de você ter um livro publicado já é a realização de um sonho. Mas eu quero ir além. Eu quero que as pessoas se emocionem, né, com as minhas palavras, que eu consiga tocar a alma dessas pessoas, né? Então, assim, eu quero ser uma escritora reconhecida, assim, vou dizer mundialmente, né? Ah, Mas pelo quem menos, né? sabe, né? Quem sabe, né? Hoje em dia na internet, né? Dentro do meu país, assim, eu quero ser reconhecida como, né? Eu sei que eu já tenho livros publicados, eu sou poetisa, eu já sou escritora, né? Eu não estou mais só em construção. Eu estou construindo, eu quero construir cada vez mais o meu legado como escritora mesmo, né? Porque agora as pessoas me conhecem como a Marcinha ali da escola, né? Do colégio, né? Eu quero ser conhecida como a poetisa, como a escritora, Márcia Montagnoli. Aí, ó. Ô, Márcia, e para quem tá te vendo, conhecendo a sua história, se inspirando em você, quais os primeiros passos que você daria para quem está querendo seguir esse mesmo caminho que você seguiu? Que as pessoas não desistam, se informem, porque hoje a gente consegue, né, ter mais informações através da internet, né, a gente consegue. Quando eu comecei, né, a escrever, a gente não tinha internet para ajudar a gente, né, se informar de como os passos, como que a gente tinha que fazer. Hoje tem bastante concursos por aí, concursos literários. Então, assim, seria interessante as pessoas se inscreverem nos concursos, né, e não desistir, continuar lendo, escrevendo e acreditando que vai dar certo um dia de ter o seu texto publicado, né, o seu poema, sua crônica, sua história. E é muito caro hoje publicar um livro? É caro, é caro. Tem algum requisito assim que precisa ter para poder lançar? Ou é só ter dinheiro pagar? Não, hoje está fácil. Você tem o dinheiro, você pagando, você Você já consegue. publica. Já publica. Tem que ter dinheiro e não é barato, porque tem a editora, tem várias questões. Se bem que agora você pode também ser um escritor independente, desde que você saiba como fazer todos os processos, tudo, né? Porque antigamente tinha que ter alguma coisa envolvida junto? Não poderia lançar sozinho? Não, que a gente não tinha informação de como fazer mesmo. Ah, sim. Era É, falta de informação. falta de informação. Hoje a informação chega, a internet é rapidinho ali, toda hora tem alguém oferecendo. Se você começa a seguir ali, você vê, vamos publicar teu livro, entendeu? Desde que você tenha um dinheiro para publicar, rapidinho você publica teu livro. Uhum. Não tem que ter algo que fiscaliza ou que vê que tem requisitos mínimos? Não Não, tem não, isso. Uhum. não tá E, difícil, não. e hoje qual que é o investimento para a pessoa ter mais ou menos assim, eu tenho um livro lá, eu quero lançar. Você tem uma noção assim de mais ou menos? Ó, é entre 6 a 10 mil. 6 a 10 mil. Aí tá impresso já a impressão? Ou Daí como que é? tudo incluso. Uhum. Mas hoje tem o mínimo também ou não? Tipo assim, eu quero fazer só alguns exemplares. Tem um mínimo de exemplar. No meu caso, eu peguei uma promoção de final de ano, que foi por isso que eu falei, foi uma coisa relâmpago. Eu tinha um prazo, né, então eu peguei uma promoção boa, peguei um preço bem baratinho. Daí eu consegui fazer o meu livro rapidinho num curto espaço de tempo ali, porque eu tinha meus escritos já, né? Então já estava tudo escrito. Então eu enviei para eles e foi rapidinho, mas foi uma promoção. Né? Não foi assim, vou juntar o dinheiro. Estava juntando dinheiro, mas não tinha chegado, né, a tanto ainda para poder publicar. Ô, pessoal, segue a Márcia no Instagram aqui, ó, que lá vocês vão saber tudo que ela vem fazendo. Vocês também podem mandar mensagem para ela para poder estar adquirindo, né, um exemplar do livro, que vocês vão ver que a gente vai colocar na edição também, ó, a Márcia tá mostrando aí. Vocês podem ter um exemplar lá mandando mensagem para você, né, Márcia? Sim, ela tá poetisa, underline, Márcia Montagnoli. Alguma novidade que tá por vir aí, quem estiver vendo nas suas redes sociais? Então, eu
estou preparando coisas novas, né? Eu estou preparando as crônicas, eu quero, né? Tão bonitinhas. Aí eu quero que vocês conheçam, né? No meu Instagram, eu sempre coloco trechos de alguma poesia. Eu não coloco, às vezes eu coloco a poesia inteira, mas eu nunca coloco inteira. Eu coloco um trecho porque tá grande, né? Ali as pessoas já, como eu falei para você, é, tem preguiça de ler. Às vezes a pessoa não gosta, ou não é porque tem preguiça, também tá muito corrido, né? É. Então, mas eu gosto de colocar trechos. Às vezes, agora eu comecei a perder um pouco da vergonha. Estou começando a falar, publicar alguns vídeos. Mas, assim, um pouquinho da minha poesia está ali. Não todas, né? A gente tem bastante. Mas, assim, tem bastante coisa legais ali, É. né? Se te seguir, vão ficar por dentro de tudo lá. Você sempre tá colocando dicas agora. Sim, sim. Tá. Então segue a Márcia lá, pessoal, que vocês vão ter, vocês vão ficar por dentro dessas novidades, dessas crônicas que ela tá preparando. Então segue ela no Instagram lá, a gente vai deixar na descrição aqui também o contato da Márcia, né, Márcia? Sim. E para você, nesse mundo de hoje, que tudo aí é rápido, passageiro, às vezes é muito importante a gente parar para ler, né? Desenvolver a nossa escrita, a nossa fala ali. E é uma forma de a gente estar agregando conhecimento também para a nossa vida, né? Conhecer muitas histórias que às vezes em vídeos a gente não vê. Quantas histórias estão em livros, que é um formato diferente, né, Márcia? É um De formato ver, né? diferente. A poesia, a minha poesia, eu queria falar para todo mundo assim, eu entendo assim com ecos da alma, né? Então eu tô abraçando ali a sua dor, tô abraçando a tua saudade, tô abraçando o amor, o desencontro. Então assim, é interessante, né? Assim, às vezes você quer falar algo, você não consegue falar, tá preso ali dentro. E através da poesia, eu consigo dizer não só o que eu tô no momento eu como autora tô sentindo, mas aquilo que você sente, às vezes você se encontra dentro da minha poesia. Às vezes aquilo vai tocar a sua alma, né, de alguma forma. Muitas pessoas chegam para mim, nossa, aquilo que você escreveu parece que eu que estava vivendo aquilo, eu senti aquilo. Então foi muito bacana. Então quando a pessoa chega e fala para mim, nossa, a tua poesia tocou minha alma, tocou meu coração, e fico tão feliz, é gratificante. É. Às vezes eu estou trabalhando e eu coloco um audiobook e fico ali escutando, né? Mas eu vejo que quando a gente pega o livro e lê, é É diferente. diferente a emoção que você sente, né? Porque você vai criando na sua cabeça personagens. Você vai Sim, imaginando, nossa, essa pessoa está falando isso aqui, você cria, você vai estimulando, né, o teu imaginário, né? sim, imagina. Diferente de você só escutar, né? É muito bacana a leitura, sim. Márcia, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente tem um. Tá chique, gente, ó, recebendo. Quem faz poema é? Poetisa. Não, eu sou poetisa. Aí tem o poeta, quando é masculino, né? Aí, ó. Aí, ó. Então, muito legal a gente, ó, tá recebendo você aqui com toda novidade que você tiver, você quiser vir aqui compartilhar com a gente, as portas vai estar abertas, né? Ah, que legal. O pessoal poder estar aí te conhecendo melhor e seus trabalhos também. Então, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. E, pessoal, mais uma vez, segue a Márcia lá. Eu fico muito feliz, mais uma vez eu agradeço, né, você ter feito esse convite, estar aqui falando sobre a minha poesia, falando um pouco sobre o meu trabalho, né, com a escrita, falando sobre mim. Eu estou muito feliz com isso, tá? Estou muito feliz mesmo. Legal, porque daí a mensagem chega a mais pessoas, né, Márcia? Sim, E aquele poema, como que é o nome do poema? inspiração. Inspiração? Sim, Vamos lá. vamos ler? O sol está radiante e é nesse instante que brilha a maior estrela neste verão. E é a estação que se renova, causando a sensação de uma alegria sem igual. Brilha, ó sol, como é quente essa estação. Bronzeia minha pele sedenta pelo mar. É praia, é brincar na areia, é verão. E noites de lua cheia é festa, é diversão. É o amor que nos rodeia em verso e canção. É um luau de música e rima, poesia, calor e paixão, deixado nas entrelinhas tudo que provocou esse clima quente, o verão.
É tempo de magia e de socialização. É um povo que enche as praças de alegria, nas conversas e prosas. Há jardins coloridos de jasmins e de rosas, enquanto brincam crianças no parque de diversão. Cantam os pássaros, apreciando a estação. Aê! Tchau, pessoal!